Perdeu muito, será eu? Como é que é? Tudo bem. Perdeu um pouquinho. Tá, tudo bem. Então, gente, tem esses dois aspectos aqui, né? Tem gente mais sintética, que não se apega tanto a detalhe, tem gente mais detalhista. O que eu digo aqui, nesse trabalho de observação, porque como vocês ainda estão observando Marcos, vão observar Daniel, e talvez isso se torne um método de estudo bíblico aí para o resto da tua vida, como é para mim, né? Então, você tem que tentar desenvolver as duas características. Se você é mais analítico, você tem que tirar um pouquinho o pé do freio e ser mais sintético e dar um equilíbrio. Se você é mais sintético, mais do geral, você tem que tirar um pouquinho o pé do freio e ser mais analítico. Tá? Isso aqui precisa estar equilibrado. Né? Não adianta você ficar olhando os detalhes e você não entender o todo, mas também não adianta você simplesmente entender o todo e você perder os detalhes que vão trazer para você o subsídio do argumento daquilo que você está interpretando, enfim. Tá? Então, essa é a importância aqui do texto. Vamos voltar lá na nossa tela. Ok. Então, esse é o tipo de observação. Né? Em Marcos, em Marcos, a gente observa como é uma narrativa. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, né? Aí. Em Marcos, como é uma narrativa, o que vocês observaram em Marcos? Me falem. Hello? Quais foram as coisas que vocês observaram no livro? Ou ainda não observaram? Bom, vamos lá. Elementos literários que a gente encontra muito em evangelhos é o biográfico, tá? Ou seja, elementos que falam de pessoas. Você vê que nos evangelhos tem muitas citações de pessoas, certo? E é importante você identificar as personagens que estão nos eventos, quem está falando, quem está participando daquele evento, são os discípulos, é a multidão, é um enfermo, é Jesus, né? Então, isso diz respeito a biográfico. As narrativas, elas trabalham muito com esse elemento literário, biográfico, sempre tem muitas pessoas, e é importante você saber as pessoas que fazem parte daquele evento e qual é o papel delas. Existe o geográfico, certo? Que são os lugares, ok? O Evangelho menciona muitos lugares e daí você vai, às vezes, se perde no movimento. Ele estava em Cafarnaum, daí ele foi para Gadara, daí ele voltou e passou por Nazaré, daí ele subiu para Jerusalém, enfim, né? Então, você tem que ter uma noção do geográfico, e para isso você precisa de um mapa, tá? E o histórico, que são os eventos narrados, ok? Tudo que o Evangelho está narrando, tá? As histórias que o Evangelho está narrando, certo? Então, esses são os três elementos mais importantes que aparecem aí no teu Evangelho e que é muito importante você procurar observar, tá? As pessoas, os lugares e os eventos, tá? E, obviamente, os três estão conectados entre si. Se está acontecendo um evento, aonde ele está acontecendo? E quais são as pessoas envolvidas nesse evento, tá? E isso vai fazendo você entender melhor o texto, ok? Como a gente falou de geográfico, deixa eu já aproveitar e mostrar essas imagens para vocês. Aqui é o mar Mediterrâneo. Esse aqui é uma imagem de satélite. Mar Mediterrâneo. Esta região aqui é a região da antiga Palestina. Tá? Aqui aparece um pedacinho do delta, né, do Nilo, que era aqui em cima. Essa parte aqui para cá já é a África, né? O Egito, mais especificamente. Tá? E aqui essa região é a faixa de Gaza, conhecida antigamente como a Filisteia.
tá? Este aqui é o Mar Morto, este aqui é o Rio Jordão, e lá em cima, o conhecido Mar da Galileia, que também é chamado de Lago de Asfaltite, porque este mar aqui não é um mar, é um lago, ok? E esta é a região do Hermon, dos montes Hermon, que diz lá nos Salmos, tá? Então, esta aqui é a região da Galileia, que ficava em torno do Mar da Galileia, tá? Daí aqui nesta região aqui tem Samaria e aqui para baixo a Judéia, ok? Vamos lá o mapa, certo? Aqui essa é a Palestina nos tempos de Jesus, tá? Então aqui então Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia. Algumas cidades que são mencionadas aqui em Marcos: Cafarnaum, né? Gadara, Nazaré, Cafarnaum e Nazaré ficavam nessa região da Galileia, tá? Caná, que é mencionado em João, também era uma cidade da Galileia. A cidade de Betsaida, para onde Jesus vai em alguns momentos também, ela fica em outra província aqui, tá? Galanítide. E a cidade de Gadara e Gerasa fica numa outra região chamada de Decápolis. E é chamada assim porque era uma região de 10 cidades, por isso Deca significa 10, polis, cidades, 10 cidades, tá? Aqui é onde Jesus vai libertar os demônios, narrado lá no capítulo 5, né, de Marcos, ok? Daí tem essa região da Samaria, certo? Por onde Jesus sempre tinha que passar quando ele vinha, então, subia para Jerusalém. E aqui, então, a região da Judéia, onde está Jerusalém, tá? Jerusalém, Belém, toda essa região aqui é a Judéia. Então, Judéia, Samaria e Galileia. Então, basicamente, o ministério de Jesus aconteceu nesta região, ele circulou por essa região, né? Mas no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que Jesus ficou a maior parte do tempo aqui, ó, na Galileia. E ele sobe para Jerusalém quando ele já vai morrer, né? Na última semana, antes de ele ser entregue lá para os judeus e morto. Ok? Aqui tem um outro mapa, um pouquinho mais completo, com nome de cidades, papapá, tá? Cidade de Nazaré, cidade de Jotapata, Cafarnaum, tá? E Cafarnaum é uma das cidades bem importantes, na verdade, não aparece bastante Cafarnaum aí em Marcos? Ó, aqui, ó. Tá? Cafarnaum, tá? Betsaida, Gerasa, aqui outro mapa também mostrando essas regiões, Galileia, Samaria e Judéia. Ok. Me contem um pouquinho o que vocês observaram aí. Vocês estão observando o texto, né? O que vocês estão fazendo? Estão lendo e observando isso? Sim? Não? They supposed to do, pastor. Oi? They supposed to do. Pois é. A gente está atrasado. Quem escreveu ali, família Mendes? Normal, né? Mas tudo bem, mas estão observando o texto, né? Estão nessa fase, nesse momento do estudo, certo? Até quando que vai esse livro aí, Ronei? Aí, começou na segunda-feira passada, na verdade. Daí vai essa semana agora, é a última semana, no caso, dentro das 3 aulas. Ok. Então tá. Então, o que vocês observaram? O que vocês acharam interessante aí nessa leitura que vocês fizeram, nessas observações? Eu achei que os textos, né, eles são bem diretos. São bem objetivos. Você consegue compreender, né, a história do início ao fim num curto espaço, né, vamos dizer. Em poucos parágrafos você já consegue entender bem o que Jesus queria dizer, né, para as pessoas. E isso, assim, eu achei objetivo.
É o que eu tenho observado. Ok, muito bom. E isso aqui, veja bem, Eliane, isso aqui é uma característica do autor, da pessoa que está escrevendo. Uma pessoa bem direta, sem rodeios. Ok? Isso é característica de quem está escrevendo. Tá? E quando você faz leituras de autores diferentes, você começa a observar características diferentes. Né? Até mesmo em qualquer tipo de literatura, literatura brasileira. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis era um autor de extremo detalhe na escritura do texto. Ele descrevia todo o ambiente de maneira que você podia até reconstruir toda aquela história. Né? Mas existem outros autores que são extremamente objetivos. Né? Eles são diretos, assertivos, sem rodeios e tal, e parece que o autor de Marcos era assim, né? Sem muito floreio no negócio. Tanto é que ele é o menor evangelho. Certo? Ele é o menor, mas em poucos capítulos você consegue uma grande demanda dos acontecimentos. Exatamente. Então, veja, o autor de Marcos ele tem uma capacidade de síntese. Ele colocou as coisas mais importantes e mais chaves em 678 versículos. Mateus, ele usou 1070 versículos para falar praticamente a mesma coisa, 400 versículos a mais. E Lucas gastou mais ainda, foram quase 500 a mais, quase o dobro. Tá? Então, isso é uma característica do autor, tá? Muito bem observado. E você percebe, os demais aí, vocês percebem que isso muda até a dinâmica da tua leitura? Dá a impressão que tudo está acontecendo assim, né? É a mesma coisa de você assistir um filme de ação e aquele filme, né? Aquele documentário, aquela coisa, né? Devagar, parada e tal, né? Existe diferença de velocidade no texto, tá? Essa é uma observação bem importante. Alguém mais tem alguma outra observação? Mas uma coisa que eu vejo que no Sermão do Monte é muito diferente. Acho que esse negócio tem que ser bem claro lá no Marcos. Também o João, que eu vejo que é muito, não sei como dizer isso, que tem um foco das palavras de Deus. Eu não encontro o Sermão do Monte aqui. E no Marcos também tem algumas partes que tem alguns versículos. Mas o Sermão do Monte, que é tipo no Mateus, que é 3 capítulos, não está assim no Marcos. Exato, exatamente. Então, na verdade, Marcos, ele não menciona claramente o Sermão do Monte aqui, certo? O evangelista que mencionou o Sermão do Monte mais completo foi Mateus, como o Maxo falou aí, né? Mateus gasta 3 capítulos para falar do Sermão do Monte, 5, 6 e 7. Marcos não menciona o Sermão do Monte. Ok? Marcos não trabalha com a questão do Sermão do Monte. Por quê? Sobre o que o Sermão do Monte falava? As bem-aventuranças, né? Ok, ele começa com as bem-aventuranças. E depois? Boa pergunta. Agora eu quero uma boa resposta. Eu posso dizer que o Sermão do Monte é a vida do cristão, a vida tipo, do evangelho. É o evangelho, tipo, a vida prática do cristão. Eu posso dizer assim. Qual que é a tua naturalidade, Max? Você é da onde?
Eu sou do Haiti. Haiti, que bom, muito bom o seu português. Exato. Veja bem, o Sermão do Monte, lá em Mateus, a proposta dele é exatamente isso. É falar sobre... alguém disse uma vez, tem um autor conhecido chamado Philip Yancey, que é um autor que escreve muito bem, o cara é um jornalista e escreveu vários livros aí. No livro dele chamado O Jesus que eu Nunca Conheci, ele fala sobre o Sermão do Monte e ele fala que o Sermão do Monte foi a aula magna que Jesus deu no início do ministério dele sobre como que a gente deveria viver neste reino, certo? Então, exatamente isso que o Maxo falou é correto. O Sermão do Monte, ele vai trabalhar essa questão da vida no reino. Mas tem uma coisa curiosa que ninguém respondeu aqui do Sermão do Monte, é que o que Jesus usou como base para pregar o Sermão do Monte? Daí você vai me responder, mas eu não estudei Mateus ainda. Ele fala das leis? Exato. O que deve ser seguido? Jesus usa a lei para ensinar o Sermão do Monte. Lembra que várias vezes repete lá no capítulo 6 de Mateus, ouvistes o que foi dito por Moisés, lá no passado. E daí Jesus fala, eu, porém, vos digo. Por que Jesus trabalha essa questão desse conteúdo, ou melhor, não, vou refazer a pergunta, não é porque Jesus trabalha. Por que Mateus usa desse Sermão do Monte no seu evangelho? Falando sobre a lei. Posso? Ney, a gente vai precisar de umas 5 aulas aqui, viu? Ai, pastor. Eu posso dizer mas... também. Oi. Pode falar. Não, que eu digo, a gente só está fazendo uma cosquinha assim em cima do livro. Vai, fala, Max. E eu posso, dizer o que a lei que na verdade, o propósito que Deus tem pelo povo antigamente. Então, Jesus vem para cumprir esse propósito e Deus quer dar uma vida de graça com as pessoas através de Jesus Cristo. Mas o que eu entendi quando Jesus disse que o reino está próximo, está aqui. Então, Jesus, quando ele falou assim, eu entendi que o reino de Deus, como diz aqui, o Sermão do Monte é a lei para uma pessoa viver no reino. Então, para uma pessoa viver no reino, ele tem esse lei que Jesus nos deu. Tem que praticar, porque alguém não pode entrar no reino de Deus sem essas coisas dentro dele. Então, no reino de Deus, essas pessoas não vão conseguir entrar. Então, eu entendi que essas coisas, não sei, mas antes eu estava perguntando a Deus, eu falei muito do reino, o reino está vendo, o reino, mas o que isso quer dizer? O que é o reino de Deus? Mas eu entendi que é a lei do governo de Deus que nós precisamos para viver no reino, que é o Sermão do Monte que Jesus deu. Certo. Então, eu entendi. Correto. Bom, na verdade, o nosso assunto aqui não é Sermão do Monte, né? Mas eu só vou rapidamente falar algumas coisas que são importantes, que às vezes 80% dos cristãos tropeçam nas suas falas e nos seus discursos, porque a fala geralmente é a seguinte: agora nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, certo? A lei passou já, agora já não tem mais nada a ver com a lei. Daí eu pergunto assim, mas como que Jesus, o primeiro sermão dele, como o Maxo falou aí, que é o sermão de introdução, né, do reino de Deus nessa terra, Jesus, ele usa como base do seu sermão a própria lei. E Jesus, ele afirma ali, eu não vim abrogar, eu não vim destituir, eu não vim jogar fora essa lei, mas eu vim cumpri-la.
E Jesus ainda pega mais pesado, porque lá em Mateus capítulo 6, olha aqui, vou abrir para não falar nas minhas palavras, mas ler o que o texto está dizendo. Jesus diz no verso 20 do capítulo 5, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que Jesus estava dizendo é que a justiça no reino de Deus, ela é baseada na lei. Ok? Ela está baseada na lei. E o próprio Jesus é a encarnação da justiça, e a gente precisa viver hoje no reino de Deus uma justiça que exceda a justiça dos escribas e dos fariseus. Tá? E uma outra coisa que eu questiono aqui é o seguinte, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, e ele cita a lei, na sequência ele fala, eu porém vos digo. O que Jesus faz? Jesus atenua essa lei ou ele torna ela mais séria ainda? Torna ela mais séria. Ok? Depois você vai ler lá o Sermão do Monte. Né? Por quê? Porque Jesus, agora, ele está trabalhando com uma lei que está sendo gravada no coração. E Jesus trata sobre a motivação do coração em cumprir a lei, que não podia ser a motivação dos escribas e fariseus, que só se importavam com a aparência, com o exterior. Jesus está falando que a verdadeira lei é aquela que confronta o ser humano aqui dentro, no seu interior. Ok? Ponto. Não vamos falar mais sobre isso. Mas por que Mateus escolhe esse Sermão do Monte e Marcos não escolheu? Porque o público de Mateus, para quem ele escreve o Evangelho, era essencialmente judeus. Entende? Então, por isso que era tão importante para os judeus ouvirem o seu Messias, não descartando e não jogando fora a lei de Moisés, pelo contrário, interpretando corretamente essa lei. Ok? Mas Marcos nem cita o Sermão do Monte, e Lucas, ele vai citar o Sermão do Monte, alguns pedaços, né? Diferente de Mateus. O que me faz, veja bem, eu não estou afirmando nada. O que me faz pensar que a audiência de Marcos, ela não era gente tão ligada assim com essas coisas da lei. Entendeu? Era uma audiência diferente. Talvez não judeus. Ok? Enfim, então, isso tem um princípio de um elemento literário, a gente vai até 9h30, né? Ou seja, já passamos, estamos acabando já. Tem um elemento, uma lei de composição chamada instrumentalidade. E a instrumentalidade, o que é? É você escolher o que você vai falar a respeito de um tema. Então, por exemplo, se eu estou aqui ensinando Marcos, eu tenho um monte de conteúdo de Marcos aqui. Mas como a gente só tem 3 aulas, eu estou escolhendo o que eu vou falar de Marcos, do Evangelho. Tá? Não significa que nós vamos esgotar o assunto aqui. Mas, por alguma razão, eu estou escolhendo. Isso é instrumentalidade. Acho que isso aqui é importante, isso aqui é importante os alunos saberem, isso aqui é importante os alunos saberem. Então, eu escolho isso e coloco, então, no meu Evangelho. Isso é uma das leis de composição que acontece nos Evangelhos. Tá? Pastor. Oi, fala. Eu acho também, é por isso que o Mateus começa o evangelho dele com a genealogia, porque o público dele é judeus. Então, ele tem que mostrar de verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim. Então, que começar com a genealogia para mostrar de onde Jesus vem. Eu acho que é por isso que começar o evangelho dele com a genealogia. Sim. Ótimo. E Marcos já não tem essa preocupação, entendeu? A preocupação de Marcos é outra. Tá? E aqui a gente vai sendo levado a entender o propósito desse livro. Como a Liane falou aqui, é um livro rápido, assertivo, objetivo, sem muito rodeio. Tá? Então a gente precisa entender por que o Evangelho foi escrito desta forma. Tá? E eu vou encerrar isso aqui
com uma outra coisa curiosa de Marcos. E aqui a gente encerra a nossa aula. Tá? E vocês têm mais uma semana, e semana que vem eu quero ver a carinha de todo mundo aqui. Quem foi para manutenção, troca a roupa da manutenção para aparecer, porque eu quero mais interação nessa aula aqui. Tá? Eu vou encerrar falando o seguinte: o Evangelho de Marcos é um evangelho curioso. Quantos capítulos são em Marcos? 16. 16. 16. Dos 16 capítulos, veja, a gente já viu que Marcos, ele ignora toda aquela história de narrativas de nascimento de Jesus, de concepção e tudo mais, certo? Ele pula tudo isso. Para Marcos, este momento da história de Jesus não foi escolhido. Ele já começa Jesus sendo batizado. Tá? Ó, no verso 9 do primeiro capítulo, Jesus já foi batizado. Onde é que isso acontece nos outros evangelhos? Lá no capítulo 3, 4. Tá? Então, no capítulo 9, Jesus foi batizado. No capítulo 12, Jesus vai ser tentado. E no capítulo 16, Jesus já começa o ministério. Ó, assim, do capítulo 1 até o capítulo 11, abra lá no capítulo 11. O que acontece no capítulo 11? Sangue e fogo. Quem está lá? A gente está atrasado. A entrada triunfal em Jerusalém, é isso? Ok. Guilherme falou, né? Isso. Capítulo 11. Capítulo 11. Jesus se aproxima de Jerusalém, tá? E o que vai acontecer aqui do capítulo 11 até o final do livro? A morte de Jesus. Em Marcos, Jesus sobe uma vez só para Jerusalém. Ok? Em João, vai mostrar que Jesus esteve em 3 festas da Páscoa. É tudo uma questão de instrumentalidade. Marcos sintetizou a história. Então, em Marcos, o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele narra o quê? Ele narra os 3 anos aproximados de ministério de Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele não narrou nada antes do início do ministério. Ele começa no batismo, verso 9. E no capítulo 11, Jesus já está entrando em Jerusalém, a entrada triunfal, ou seja, isso significa que Jesus está 5 dias antes da sua morte aqui. Daí do capítulo 11 ao capítulo 16, ele vai narrar o quê? Essa última semana de Jesus, a morte, crucificação e ressurreição. Estão percebendo aqui? Ele gasta 11 capítulos para narrar 3 anos e ele gasta 6 capítulos para narrar 1 semana. Aonde está o foco do autor aqui? No ministério? Está na última semana. Se você for comparar isso com os outros evangelhos, você vai ver que é completamente desproporcional. Marcos é único nisso. Ok? E isso aqui é uma outra lei de composição chamada de principalidade. E a principalidade, o que é? O autor decide gastar tempo e focar em um aspecto, em um ponto que ele entende que é importante e que é principal na descrição dele. É a mesma coisa que você pegar um livro que tem um tema, sei lá, qualquer que seja, né? E daí o autor gasta, tipo, 3 capítulos falando daquele tema de uma forma geral, e daí ele gasta 5 capítulos falando de um assunto bem específico, tá? Isso é uma decisão, uma escolha do autor. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Alguma pergunta, manifestação?